Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma live. E se você está vendo agora, provavelmente você está vendo gravado. E se ficou gravado, lembra, valeu muito, muito a pena essa live. Então deixei disponível para você poder ver. E se você quiser rever, fique à vontade também, certo? O tema de hoje, aqui na nossa página, é sobre vitamina D. Por que você tem que suplementar a vitamina D no seu paciente, tá? E o seu paciente com doença autoimune vai se beneficiar muito com isso, você vai entender por quê. Então, se você quiser agora aprender sobre isso, seja muito bem-vindo. E se você quiser também, pode aproveitar e adiantar um pouquinho o vídeo, porque agora eu vou dar boas-vindas ao pessoal que já chegou aqui, que vai acompanhar ao vivo, online aí. Então, vamos lá. Uma boa noite para todo mundo que está chegando. Deixa eu ver se eu aumento aqui a claridade. Aí, boa. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre vitamina D. Vamos lá, então, aprender. Vamos lá. E então, antes de mais nada, boa noite, seja muito bem-vinda a Damasceno, a Grazi, a Brenda, a Adriana. Boa noite para Bruna, para Isabel, para Ana, para Jaqueline, para Ângela, para Thaís. Um beijo, tá? Beijo grande e parabéns aí pela sua transformação. Adorei ver aquela seu post, viu? Parabéns pra Thaisa, parabéns pra Maria. Parabéns, não, boa noite aqui. Já emendei, fui dando parabéns, né? Boa noite. Ai. Boa noite, Brenda. Boa noite, Dri. Jaqueline já tá empolgada, já tá mandando as perguntas. Jaque, manda na caixinha de pergunta aqui. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Coloca lá sua dúvida, tá bom? Pra gente poder deixar tudo organizado e depois a gente responder as perguntinhas. Amatos, boa noite. Dorinha, boa noite. Abas, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Thelma. Boa noite, Fê. Edglene, boa noite, Miranda. Boa noite, Márcia. Boa noite, Gisele. E boa noite, Eliane. Boa noite todas e todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Mais uma live. Eu espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que a gente está preparando com muito carinho aí para vocês. E hoje a gente vai falar sobre por que suplementar vitamina D para o seu paciente, tá bom? É um tema importante você aprender o que é a vitamina D, o que ela faz no organismo e aí você vai ver se é mito ou se é realmente real, a importância de você fazer algo pelo seu paciente, começando pela vitamina D, certo? Então fiquem super à vontade, vamos curtir a live de hoje da melhor forma possível e vamos aproveitar também, trazendo muito conhecimento, com certeza, aí para você e para todo mundo que você quiser chamar. Bom, fiquem à vontade, deixem nos comentários aí o que vocês quiserem falar durante a live. Só que perguntas é melhor colocar aqui nessa caixinha de perguntas para a gente deixar mais organizado e depois responder tudo de uma vez, tá bom? Você pode estar encaminhando essa live para um conhecido seu, então tem um aviãozinho aqui, clica nele, vai aparecer sua lista de contatos e coloca lá dois amigos seus que estão com a bolinha verde e chama eles para participar dessa live. Vitamina D é um tema bem importante, muita gente quer aprender, tenho certeza que você vai estar ajudando seus amigos. E ao lado deve ter uns coraçõezinhos aí, né? Clica nele bastante porque é um jeito de a gente estar longe, mas estar perto, né? Eu sei que vocês estão vivos e estão gostando da live. Se não tiver coração, tá meio ruim. Se tá ruim, a gente tem que fechar. Não, tô brincando. Então vamos lá. Bora que tem muita coisa. Bom, vamos falar de vitamina D. Antes de mais nada, vitamina D é até um erro, né? A gente falar de vitamina D como vitamina. Porque se a gente fosse pensar mesmo, a vitamina D ela é um hormônio. Por que isso?
Se a gente pegar a definição lá de o que é vitamina e o que é hormônio, você vai concordar comigo. Vitamina, primeira coisa assim, é algo que o seu corpo não produz, tá? Hormônio o seu corpo produz e é algo que pode funcionar de forma sistêmica. Então só se eu falar isso, você já vai entender por que a vitamina D já não é nem tanto uma vitamina, e sim um hormônio. Por dois motivos. Porque a vitamina D ela é produzida no seu corpo a partir do estímulo dos raios ultravioletas, ou UVB. Então seu corpo produz vitamina D. Segundo é que a vitamina D, ou hormônio D, como a gente pode estar falando agora, é um hormônio porque atua em diversos locais. Eu não sei se você sabe, mas a célula ela tem receptor, todas as células do seu corpo têm receptor para vitamina D. Para pensar junto comigo. Se todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D, é que realmente ela é importante. A gente não pode deixar ela de lado, senão ela não teria tanto receptor assim. Senão ela não teria tanta influência na nossa saúde e na saúde do seu paciente. Então, quando a gente vê a parte de vitamina D, além dela influenciar em todas as células, ela controla cerca aí de 6% de todo o seu genoma. Ou seja, olha quantos genes ela controla. Tá, pessoal? Olha quantos genes ela controla. E se a gente está falando de doença autoimune, lembra da tríade? Para a doença autoimune ela desenvolver, a gente tem que ter uma disfunção imunológica, um gatilho ambiental, mas também a parte genética. Se a vitamina D controla 6% dos genes, só aí você já vê a importância de eu suplementar vitamina D para seus pacientes que têm doença autoimune. Tá? E não só ele, tá? Todos os seus pacientes que vá aí buscar a sua ajuda, o seu auxílio, veja a vitamina D, é importante. Então você já aprendeu aqui que a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, te expliquei por quê, e vamos adiante. Então assim, é bem interessante esse conceito, porque traz para nós já uma ideia de, tem muita função aí, e já fiquei curioso, certo? E a vitamina D, muitas pessoas pensam assim, poxa, beleza, veio baixa, veio alta, qual o valor de referência, isso tudo a gente vai falar mais para frente. Vamos entender um pouquinho da vitamina D e a respeito, por exemplo, da fonte. Onde a gente pode ter, tem alimentos que contêm vitamina D? A resposta é sim, tem alimentos que contêm, mas é uma forma muito limitada. Tá? Então você nunca vai ter níveis ótimos porque você está se alimentando com alimentos ricos em vitamina D. Não. Você vai precisar de duas coisas. Ou você vai ter o sol, ou você vai ter a suplementação. No dia de hoje, tá? Hoje em dia, na verdade, a gente vê que, ainda mais com home office e tal, a gente acaba ficando em casa. Ficando com muito tempo em casa, não toma sol, não sai por aí. A gente tem que, dependendo do local que você está, tem que contar com a sorte para ter um sol. Depende da incidência desse raio solar. Você não pode estar, por exemplo, com a blusa toda fechada. Tórax é uma região que absorve muita vitamina D. Então você começa a ver que tem muitos empecilhos aí que podem estar prejudicando a absorção de vitamina D. Por isso a suplementação é mais um fator. Tá? Então quando você pensa, tem alguns aplicativos de vitamina D que você vê, calcula quanto tempo você vai estar lá produzindo, mas você tem que estar com o tórax aberto, exposto, tá? E vai depender também de contar com o sol. Então, por exemplo, aqui em São Paulo agora, hoje, por exemplo, choveu, não vou ter minha dose de vitamina D. Então, por isso, a suplementação vem muito mais certa, tá? A gente sabe que, dependendo da incidência do sol, vai ter problemas quanto à quantidade de vitamina D que a gente vai conseguir produzir a partir do sol. Então, mais uma vez, a suplementação vem aí como uma boa opção. Além disso, eu já vou dar uma dica muito importante para você falar para o seu paciente, que poucos sabem disso, é que se ele for pensar, por exemplo, de repente ele mora na praia e ele quer tentar uma suplementação, ok.
você tem que orientá-lo a não tomar banho com sabonete por 2 horas pelo menos, depois da exposição solar. Porque senão ele vai tirar toda a vitamina D que será produzida a partir da pele. Muitos dos seus pacientes não vão saber disso, então é uma pérola que eu estou te passando aí, muito bacana para você guardar e ter aí de informação para o seu paciente. Olha que interessante. O banho, porque o sabonete é um sabão, tira a gordura, e a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. Então, um grande motivo aí para você também avaliar a necessidade da suplementação ou não. E quando a gente fala de vitamina D, né, a gente fala aí de 2 processos bem importantes. Tomar banho só com água pode ser, não tem problema, porque aí só a água não vai ter problema, tá? E quando a gente vai pensar na absorção da vitamina D, como que acontece? Você tomou sol, o raio ultravioleta, ele ativa, tá, só a vitamina D. Essa vitamina D então cai na corrente sanguínea, tal, vai lá pelo fígado, o fígado faz o processo de hidroxilação. Depois do fígado ele vai passar pelo rim, que faz uma segunda hidroxilação, e aí você tem a vitamina D ativa. Então a vitamina D, ela vai depender do fígado, depende do rim. Ela precisa do rim para ser ativada, então a forma ativa da vitamina D, quando você dosar, é 1,25 OH vitamina D, tá? OH de hidróxido, beleza? E a forma, o pré-hormônio, vamos dizer assim, o pró-hormônio, você dosa como 25 OH vitamina D. Então a primeira coisa que você vai entender é o que? A importância da vitamina D. A vitamina D atua em todas as células, como eu te falei. Ela vai alterar função celular? Vai. Ela vai alterar metabolismo? Vai. Ela altera a parte de funcionamento da insulina? Sim. Mas ela também atua e é um dos principais, além da parte do genoma. Então, que a gente está falando, lembra da tríade da doença autoimune? Doença autoimune depende de gene, vitamina D controla o gene. A doença autoimune depende do quê? De um desequilíbrio imunológico. E quando você tem um desequilíbrio imunológico, pensa como se fosse uma orquestra, em que tem um maestro, que ele está lá tocando, orientando tudo, ó, violão, toca assim mais baixo, o outro vai lá mais alto, o piano, flauta e assim vai. Ele está orientando, ele que coordena tudo, certo? Para quê? Para que a orquestra fique harmoniosa, para que fique tocando e saia a música em harmonia e bom para a gente ouvir, né? Não sai aquela coisa desafinada. Então, esse ajuste fino é feito pelo maestro numa orquestra. No seu sistema imunológico, você tem uma orquestra imunológica. E é justamente nessa orquestra imunológica tem um maestro. Dentro dessa orquestra imunológica tem um maestro que vai coordenar todas as questões. Olha, vai ter mais ataque dos linfócitos T ou células NK, vai produzir mais anticorpos, enfim. Esses linfócitos que regulam tudo, que é o maestro da orquestra imunológica, chama linfócito T regulador. E este maestro é influenciado pela vitamina D. Ou seja, se a gente está falando de disfunção imunológica, a gente está falando aí de um dos pilares da doença autoimune, a gente está falando aí também de linfócitos T reguladores, a gente está falando de vitamina D. Veja que interessante isso, então. O seu paciente já tem 2 motivos muito importantes para utilizar a vitamina D. Atuar no gene, na parte genética, e atuar nos linfócitos T reguladores. Isso vai fazer muita importância, vai ter muita importância para o seu paciente. Obviamente que a gente pode aproveitar a vitamina D e não utilizar só para o seu paciente com doença autoimune. Mas qualquer pessoa que suplementar
vitamina D, vai ter uma boa saúde óssea. Por quê? Porque a vitamina D, ela quando ativada, ela vai lá nos seus enterócitos e ativa a absorção intracelular, né, transcelular, vamos dizer assim, do cálcio. Então o cálcio é absorvido por meio da vitamina D. Você não precisa estar utilizando cálcio extra se a sua vitamina D ou a vitamina D do seu paciente estiver baixa. Então, olha só que interessante, se você vê uma pessoa que tem um quadro de osteoporose ou um quadro de osteopenia, ou então um histórico familiar de osteoporose ou osteopenia, você tem que avaliar esse paciente e já avaliar a vitamina D. Isso é extremamente importante, porque também vai ter uma real importância, além da função imunológica, também na função óssea. E aí, como que você vai fazer essa avaliação? Esse é o grande ponto. As pessoas, às vezes, elas entendem que precisa avaliar o paciente, a vitamina D, mas não entendem como fazer a avaliação correta. E aí eu quero que você anote, porque quando você vai avaliar a vitamina D, não dá para você pedir só a 25OH vitamina D, que é o que todo mundo faz. Tá? Então, quando você for avaliar a vitamina D do seu paciente, você vai pedir 25OH vitamina D, você vai solicitar PTH, você vai solicitar calcitonina, você vai solicitar também 1,25 OH vitamina D e você vai solicitar cálcio iônico. Pegou aí os 5? Eu não sei, eu acho que eu falei os 5 diferentes, né? Pelo amor me corrija aí se eu tiver repetido. Mas vamos lá. PTH, 25OH vitamina D, 1,25OH vitamina D, cálcio iônico e calcitonina, para você avaliar bem a vitamina D do seu paciente. Aí sim você vai começar a ter uma boa avaliação de vitamina D, tá? E aí eu quero que você seja diferenciado, eu quero que o seu paciente receba o melhor tratamento para ele. E você vai ser capaz de fazer isso. Por quê? Porque a vitamina D, não caia naquela história de ver valor de referência de laboratório, tá? Valor de referência de laboratório vai fazer com que você não dê saúde ao seu paciente, infelizmente. Por que eu falo infelizmente? Porque aqui no Brasil ainda é assim. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem o valor ideal que eles já colocam acima de 30. De 30 a 100 é um valor ideal que eles colocam. Não está, grandes coisas, mas já é melhor. Porque que acontece? No nosso exame aqui do Brasil, eles colocam lá que é suficiente de 20 a 30. Isso aí não tem cabimento, tá? Ainda mais se você pensar num paciente com doença autoimune, tá? Para uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença autoimune, se você se você deixar em torno de 40 a 60, tá? Em torno lá dos 50 a 60, vamos por isso, entre 50 e 60 é um bom número, não vai estar ruim. Porém, quando você quer exigir algo, ou uma pessoa que está com maior... quando a pessoa tem uma maior suscetibilidade de ficar doente, uma imunidade mais baixa, você pode estar aumentando esse valor. Então esse valor não é o mais correto do mundo, não, você vai avaliar seu paciente. E aí você tem que estar avaliando de forma correta. Para pacientes com doença autoimune, de 60 a 80, tá bom? Entre 60 e 80 é o valor de vitamina D, pelo menos para o seu paciente com doença autoimune. Tá? Por quê? Porque eu acabei de falar, ele regula o gene, ele vai melhorar a parte de equilibrar o sistema imunológico. E além disso, ele atua em gatilho também. Porque a gente sabe que um dos gatilhos pode ser a questão alimentar, a questão de intestino, né? Quantas pessoas aqui já ouviu falar ou já estudaram em outros cursos? Não, que a doença autoimune começa e termina no intestino. Tem relação?
o intestino com a doença autoimune? Então, e se eu te falar que a vitamina D, ela estimula a reepitelização intestinal? Então quer dizer que eu estou, em outras palavras, estou falando para você, que o seu paciente vai se beneficiar, por quê? Porque você vai reequilibrar o sistema, o intestino dele, você vai estar tratando uma possível permeabilidade intestinal com vitamina D. Então, mais um motivo para você suplementar o seu paciente com vitamina D. Regula o gene, equilibra o sistema imunológico, trata o intestino. Ele ajuda a melhorar o epitélio, não só o epitélio pulmonar, não só o epitélio intestinal, mas como o pulmonar também. E a gente sabe que tem algumas doenças que são autoimunes e que a gente tem uma permeabilidade pulmonar, por isso que a gente tem que dar vitamina D também, tá? Então é mais um fator. Olha que incrível, a vitamina D é muito importante. Aqui a Bruna pediu para repetir, repito, não tem problema nenhum. PTH, você anotou 25H vitamina D, 1,25H vitamina D, calcione e calcitonina, beleza? Todo mundo aí focado? Então beleza, então a gente aprendeu já a avaliar o nível ideal de vitamina D, e aí, qual a dose que a gente tem que usar? Tá? A dose de vitamina D, por que exige uma dose correta? Não. A ideia é que você chegue ao nível ideal de vitamina D. Por isso que não tem dose, não dá para você falar, a dose. Tem pessoas que depois que já estão no nível ideal, conseguem manter com 2, 3 mil unidades. Tem pessoas que precisam fazer um tratamento com 10, 20, 25, 30 mil unidades. Tá? Mas aí que tem, e aí é o importante, por que suplementar o paciente o seu paciente com vitamina D? Porque você vai estar melhorando com certeza o perfil imunológico dele. Você vai estar melhorando o perfil inflamatório que ele vai estar apresentando. Você melhora bem-estar. Tem pacientes que têm depressão por vitamina D baixa. A gente não pode permitir mais isso. Você, como profissional de saúde, não pode mais deixar seu paciente, ter um paciente que está desanimado, triste, e aí você vê uma vitamina D de 25 e acha que está tudo bem. Não, você tem que tratar isso, e é importante, tá? Não, mas ele passou num médico, o médico falou que não precisa, tudo bem, você é diferenciado, você vai fazer isso por ele, e você vai estar fazendo bem, tá? Então, entenda essa questão, vai fazer muita diferença para você no seu dia a dia. A gente sabe, obviamente, que algumas pessoas, tá? Tem que tomar cuidado com a vitamina D. E aí isso é importante você também ter para aqueles que você não vai suplementar. Por exemplo, se tiver sarcoidose, se tiver também uma doença renal crônica, tá? Isso daí tem que tomar cuidado. Não é contraindicação absoluta, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que vai precisar do rim para ativar a vitamina D, tá? Uma pessoa que tenha cálcio em excesso também tem que tomar cuidado, por isso calciônico, entendeu? E aí vem uma questão bem importante, bem interessante. A vitamina D, ela é lipossolúvel, tá? E uma das questões bem importantes que você tem que entender é orientar o seu paciente a tomar de forma correta. Se ela é lipossolúvel, você precisa de gordura para absorver, ou seja, você precisa de sais biliares, na verdade, para ajudar na absorção. E os sais biliares são liberados a partir da ingestão de gordura. Por isso que você utiliza a vitamina D após as refeições. Após uma refeição, café da manhã, almoço ou jantar. Porém, olha, isso aqui, bota um asterisco enorme aí na sua anotação, porque você não pode esquecer isso quando você estiver com o paciente na sua frente. Você tirou a história do seu paciente e ele falou, eu tirei a vesícula há tantos anos, não interessa há quanto tempo. O paciente que fez cirurgia de vesícula tem um prejuízo de absorção de vitamina D. Por quê? Porque o armazenamento de sais biliares é feito na vesícula. Se ele não tem mais vesícula, consequentemente, vai ter problemas. Então entenda o seguinte,
O paciente que você recebe, ele tirou a vesícula, você tem que repor sais biliares para que a suplementação com vitamina D que você deu seja eficaz. Certo? Uma outra coisa que você pode ter, via de administração. Você pode estar utilizando via oral, você pode estar utilizando sublingual e você pode estar utilizando intramuscular. A intramuscular ela é muito boa para dose de ataque. Tá? Às vezes você pega um paciente com 10, com 15, ou com 20, a 30, você quer chegar a 80, às vezes a melhor coisa é dar uma vitamina D intramuscular. Às vezes você pode dar o que? Via oral, após a refeição. E às vezes você pode fazer sublingual. Algumas pessoas não gostam ou da gota ou do comprimidinho sublingual, que sarela e tal, e você dá a via oral mesmo, tá? Uma cápsula oleosa vai ajudar também, tá ok? Então vitamina D vai ser muito, muito eficaz para doença autoimune. E aí a gente tem que entender que algumas pessoas, por exemplo, quem que vai se beneficiar com isso? Todo mundo, porque todo mundo quer ter uma imunidade melhor, certo? Você ter um sistema imunológico mais equilibrado, uma parte genética mais equilibrada, te traz mais saúde. Então uma pessoa que quer saúde, ela precisa ter uma vitamina D otimizada. E a vitamina D otimizada é o nível que eu te falei, tá? 25 OH vitamina D tem que estar entre 40 e 60. Vamos estreitar até mais 50 e 60. E se doença autoimune, entre 60 e 80. Então você tem que buscar isso para o seu paciente. Seu paciente vai ter uma vida melhor, você vai ser responsável por isso. A gente tem que entender também que por que a quantidade ela é individual. Porque tem pessoas que têm resistência à vitamina D. Ela tem alteração no receptor. O receptor de vitamina... Seu corpo é assim. Tudo funciona quando a molécula encaixa no seu receptor específico e a célula começa a captar a informação e funcionar. No caso da vitamina D do seu paciente, pode ser que às vezes você dê uma dose que normalmente aumenta. Só que, por ele ter uma alteração no receptor da vitamina D, não aumentou o que você esperava. Consequentemente, a gente tem que investigar o que está causando essa alteração, tá? Porque a gente sabe que inflamação, estresse, metais como alumínio, tá? Alguns vírus, Borrelia, Epstein-Barr, tá? Citomegalovírus, eles podem alterar o receptor de vitamina D. Então, para que isso não aconteça, você pode estar utilizando doses um pouquinho maiores, tá? Tem algumas pessoas que você pode estar utilizando e não vai trazer problema, tá bom? Então, entenda que a vitamina D tem várias funcionalidades. E aqui, a Gabi perguntou assim, a origem da vitamina D importa? Não importa, tá? Não tem problema nenhum, contanto que funcione. E a Márcia passou aqui um ótimo depoimento. Olha só o que ela falou aqui, ó. Quando a minha vitamina D estava 25, eu tomava 3 tipos de antidepressivo. Agora ela está 70 e eu não tomo mais antidepressivo. Eu acabei de falar para vocês. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo seu depoimento. Vitamina D baixa causa depressão. Vitamina D baixa causa depressão. Você não pode deixar seu paciente assim. Vai usar medicação quando na verdade era uma vitamina que estava faltando. Você não pode deixar isso acontecer. Tá? A vitamina D, tá com a doença autoimune dele, tá descontrolada. Tá? A vitamina D de 15. Você não pode deixar um paciente com doença autoimune com vitamina D baixa. Isso é inadmissível. Tá? Você tem que melhorar a doença autoimune do seu paciente com a utilização de vitamina D. Precisa utilizar doses cavalares de vitamina D? Não, se você souber trabalhar com outros pilares dentro da doença autoimune. Mas no caso da vitamina D, não é algo que você tem que deixar de lado. Não deixe níveis baixos de vitamina D no seu paciente com doença autoimune, certo? Então, quem vai se beneficiar com vitamina D? Quem tem depressão? Sim. Quem quer melhorar a imunidade? Sim. Doença autoimune? Sim. Osteoporose ou osteopenia? Sim. Ou quem quer fortalecer o osso? Sim.
Quem quer aumentar massa muscular, sim, por quê? Porque vai atuar no músculo, diminui a resistência à insulina, então a insulina atua melhor no músculo, a gente não tem, tem um anabolismo melhor, sim. Um emagrecimento sim, eu não sei se você sabe, mas tem alterações genéticas que favorecem a obesidade e que se você tem vitamina D acima de 75, a chance de emagrecer aumenta. Então você está inibindo a ação daquele gene que faz com que a pessoa ganhe peso. Então se você trabalha com os seus pacientes e também tem a questão do emagrecimento, a vitamina D deles tem que estar acima de 75. Se você quer, você pode pesquisar, tá? O gene para obesidade, certo? É importante, então. Olha só, emagrecimento. A gente falou praticamente tudo, ó. Quem tem doença autoimune, quem tem hipertensão arterial, quem tem pressão alta. Uma das causas reversíveis de pressão alta é a vitamina D baixa. Se você suplementa a vitamina D, beleza. Tá? Então, entenda essa questão. Entenda essa questão. Vitamina D faz diferença para todos os seus pacientes. Aquele paciente que tem rinite alérgica, aquela pessoa que tem tá na menopausa, aquela pessoa que tem diabetes, aquela pessoa que tem doença autoimune, pessoas que têm câncer. Vitamina D é imprescindível, tá? Porque a vitamina D ativa o GCMAF, que ativa o quê? Neutrófilos, melhora a imunidade. Tem estudos que você previne a câncer de mama. Chega a prevenir, se eu não me engano, não sei se é 55%, 80%, eu não lembro mais. Tem uma foto aqui, depois eu posso até passar para vocês. Poxa, mas é 55%, 80% de menor risco de câncer de mama. Tá bom para vocês, mulheres? Pô, tá excelente. Entendeu? Tá excelente. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui rápido e eu consigo ver aqui para vocês. Não. Depois eu tenho que achar. Mas é uma coisa interessante isso, entendeu? Se você entender que vitamina D ela atua em várias coisas, você vai ver que não tem como não suplementar. A partir de hoje, não tem como passar um paciente com vitamina D baixa e você falar, tá tudo bem, certo? Não tem como. Aqui faz diferença e a gente vai melhorar cada vez mais, tá? Como que você pode estar utilizando vitamina D? Você pode estar utilizando diariamente. Para mim é a melhor forma, diariamente, tá? Pode usar semanal? Pode usar semanal também, tem pessoas que usam semanal. Só que não venha com aquela história que tá usando 7.000 unidades uma vez por semana, que isso daí é dose de bebê, entendeu? E dose de bebê, se você é adulto, você não vai ter o mesmo resultado, né? Tá? Então, eu já falei, olha quantas doenças a gente conversou aqui e olha quantos benefícios que eu te apresentei a vitamina D. Aí depois falar que a vitamina D, não tem comprovação científica. Meu, tem quantidade de coisas que a vitamina D tem na sua vida. A quantidade de efeito que tem no seu dia a dia, vitamina D é importantíssima, tá? Então, você precisa suplementar vitamina D para o seu paciente. Outra questão, lembra que a vitamina D ela vai aumentar a quantidade de cálcio no seu organismo para que não tenha prejuízos e a vitamina D não prejudique o seu paciente. Lembre-se sempre de suplementar junto com vitamina K2, tá? Vitamina K2 que é um GPS do cálcio, impede que o cálcio fique na artéria e vá para o osso, que é uma das coisas que a gente quer também de benefício da vitamina D, é melhorar a saúde óssea. Tá bom? A vitamina A pode ser utilizada porque a vitamina A junto com a vitamina D elas têm um efeito sinérgico e esse efeito sinérgico, principalmente quando está na proporção 10:1, aumenta a reepitelização intestinal e pulmonar, como eu falei para vocês, tá? Então, vitamina D é excelente, tá bom?
Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês, pessoal. A Jaqueline mandou aqui, ó. Vitamina D dá enjoo? Sinto muito enjoo, tenho Hashimoto. Olha, Hashimoto é uma doença autoimune. A vitamina D, ela vai ajudar muito. E, sinto lhe dizer, a vitamina D não causa enjoo. Então deve ter, você quis avaliar se a absorção está sendo adequada, tá? De repente está com algum problema hepático, pode causar náuseas. E às vezes você tem que suplementar junto com sais biliares, tá bom? Então só tentar a isto, tá certo? Perguntaram aqui em cima sobre a K2 MK7, isso. Porque a MK7 tem uma meia-vida maior, tá bom? Uma ótima pergunta aqui, a da Miranda. Para problemas de rins por causa do lúpus, é aconselhável vitamina D? Depende desse problema renal. Se o problema renal está causando uma insuficiência renal crônica, tem que avaliar, tá? Por isso que você tem que avaliar não só a 25 OH vitamina D, mas também a 1,25. Entenda o seguinte, pessoas que às vezes têm, você vai ver que alguns dos seus pacientes, quando você dosar a 25, ela tá até que tá baixa, tipo 25. Depois você dosa a 1,25 e ela tá muito alta, isso é um sinal indireto de resistência à vitamina D, tá bom? Então, sempre dose esses dois e tenha uma relação, porque faz diferença, tá? Então, a resistência da vitamina D pode ser deduzida também por meio dessa relação. A 25OH sobre a 1,25OH tem que estar em torno de 1. Se ela tiver uma relação 1,25 muito discrepante, essa relação vai estar muito baixa, obviamente. Você tem que pensar assim, opa, essa pessoa tem altas chances de ter resistência à vitamina D, eu preciso dar uma dose maior, tá bom? Vitamina D injetável é prejudicial? De forma alguma. Intramuscular é sensacional. Pode ser utilizada sim, é uma das formas que eu utilizo aqui nos meus pacientes, principalmente aqueles que têm pouquíssima vitamina D e eu preciso subir de forma aguda, tá? E depois eu mantenho por via oral. Qual o valor ideal de vitamina D no sangue para Hashimoto que ainda está com anticorpos aumentados? A vitamina D, que nem eu falei, entre 60 e 80, mais próximo ao 80, tá? Tem pacientes, eu já tive paciente com Hashimoto que tinha tontura e anticorpos altos e que melhorou com a utilização de vitamina D, deixando o nível entre 80, uns 80, 85, às vezes 75. Nessa faixa parava de ter tontura e parava de ter também os anticorpos tão altos que nem ele tinha uma doença autoimune até que agressiva. E os sintomas melhoravam muito com a vitamina D. Quem descobriu vitamina D abaixo de 20 na vida adulta tem que avaliar alguma coisa no osso? Opa, seria interessante. Por isso ficou muito tempo consumindo a sua reserva. Tá? Então é bem importante. Aqui me lembraram, até vou ler a sua pergunta, porque você me lembrou uma coisa, Elizabeth. Realmente, aqui eu não citei, tá? Mas fibromialgia, uma das causas também, vitamina D baixa. Então, lembre-se de uma coisa. Seu paciente tem fibromialgia, uma das causas reversíveis de fibromialgia é baixa vitamina D. Uma das queixas de dores, por que acontece? Às vezes são dores ósseas por conta da vitamina D baixa, tá bom? Então, utilizar vitamina D vai ajudar muito, muito. Elizabeth, eu acredito que você não vai se intoxicar, tá? Mas isso aí você vai estar acompanhando com a sua médica
E tendo acompanhamento médico, você vai avaliando. Se tiver alto a vitamina D, você simplesmente diminui a dose. Isso vai ser, provavelmente a sua médica vai estar, sabe o que está fazendo e vai te ajudar, tá bom? Perfeito, a Márcia aqui. Aqui, opa, Tiagão, e aí, meu amigo? Deficiência de vitamina D aumentam enquanto as chances de uma pessoa ter caso grave ou até morrer de Covid. Opa, eu não sei quantidade, tá? Não sei a porcentagem ao certo, mas que com certeza já tiveram até estudos relacionados que as pessoas que vão para a intubação ou vão a óbito apresentam um nível de vitamina D mais baixo. Isso com certeza tem uma correlação muito alta. Principalmente, eu acabei de falar para vocês, né? A vitamina D está relacionado com o sistema imune. Se você tem um sistema imunológico mais equilibrado, você tem menos inflamação. E o que acomete mais no Covid, que todo mundo tem problema? Inflamação crônica, tempestade inflamatória é o grande ponto. E se a vitamina D ela regula os linfócitos T reguladores e ainda desinflama o corpo, você tem aí um benefício, tá bom? Opa. Eu não duvido mesmo, tá, Gabi? Aqui ela falou que em uma live do Dr. Coimbra, ele disse que a vitamina D baixa aumenta a chance de reação adversa à vacina. Eu não duvido, porque se você vai equilibrar os genes e equilibrar o sistema imunológico, quando você gera uma resposta da vacina, com certeza você vai ter aí uma resposta mais equilibrada e muito menos exagerada com reações. Então, com certeza, não tenho dúvida, tá? Aqui a Ana Beatriz perguntou, e aí a gente já falou. É verdade que a vitamina D tem que ser tomada junto com a K2, sim, tem que ser. Tem que ser sim com a K2, eu expliquei até a questão. Provavelmente deve ter perguntado depois, antes, né? Aí depois eu já tinha respondido. Aqui, qual a diferença entre vitamina D e vitamina D? A vitamina D é a inativa, ainda ela vai ser ativada pelo fígado, e a 1,25 OH vitamina D já é a vitamina D ativa, tá certo? Então, para a gente resumir, pessoal, para você entender de vez sobre a vitamina D, por que você deve, né, suplementar vitamina D para o seu paciente? Porque ela regula o sistema imunológico, porque ela influencia no seu genoma, 6% do seu genoma é influenciado pela vitamina D, porque a vitamina D ajuda a revitalizar pulmão, a parte de intestino, porque a vitamina D ela também está relacionada com a saúde óssea, porque a vitamina D vai melhorar a parte não só imunológica, mas também a parte metabólica, relacionada a músculos, relacionada a emagrecimento, porque a vitamina D é anti-câncer também. E anti-câncer, pensa que assim, não é a vitamina D se tomou, não tem mais câncer, mas ela diminui os riscos. Toda vez que você pensar numa doença, ela se desenvolve quanto maior os fatores de riscos presentes naquele mesmo paciente. Se você diminui um grande fator de risco, que é a vitamina D, você tem uma maior proteção, tá bom? Então, suplemente vitamina D no seu paciente. Lembre-se sempre disso, porque é muito, muito, muito importante. Seu paciente com certeza vai agradecer pelo bem que você fez. A vitamina D, lembra, boa para depressão, boa para fibromialgia, são coisas que você vai pegar cada vez mais no seu consultório por causa da pandemia que está ocorrendo. Tá? É normal. Quantas pessoas aí você correlaciona? Quantas pessoas estão dentro de casa e não saem? A vitamina D está lá no pé, tá bom? Então, tenha esse cuidado, certo? Hoje em dia já tem K2 intramuscular também, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da nossa
da nossa live. Hoje foi sobre vitamina D. Você aprendeu que não é uma vitamina, é um hormônio, que tem receptor em toda a célula e porque ela é produzida no seu organismo. Você aprendeu que depende do fígado e do rim para ela produzir de forma adequada. Você aprendeu por que suplementar, a função imunológica dentro da doença autoimune do seu paciente. Você vai entender, saber explicar para ele. E não só isso também, para outras doenças. Pressão alta, vitamina D é importante. Diabetes, a pressão é importante porque a vitamina D é importante, porque diminui a resistência insulínica. Parte imunológica, parte de câncer, tá? Você aprendeu isso, você aprendeu que a vitamina D é lipossolúvel e depende de gordura para ser absorvida. Então, um grande ponto é saber se seu paciente tirou a vesícula ou não. Você aprendeu que a vitamina D regula o sistema imunológico, então para doença autoimune é imprescindível. E você aprendeu que vitamina D não precisa ter medo, só precisa ter consciência, analisar aqueles 5 exames de forma correta. Certo, pessoal? A gente se vê na próxima live. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Vai ficar gravado, então veja, reveja quantas vezes você quiser, para você fixar e ter cada vez mais ferramentas aí na sua caixinha, para que a gente possa ter muito resultado daqui para frente com o seu paciente. Lembra, estamos cada vez dando passos maiores para que você aprenda a dominar as doenças autoimunes de uma vez por todas. E eu vou estar aqui te ajudando nesse passo a passo, certo? Uma boa noite e a gente vai se falar na próxima live com muito mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.